começando o podcast que você não sabia que precisava. Bem-vindos ao nosso podcast! Bem-vindos ao Advocast Delas, o podcast que você não sabia que precisava. Somos três mães, amigas, advogadas que entendem que o conhecimento liberta. E por isso estamos aqui para trazer um conteúdo leve, divertido, descontraído, mas muito esclarecedor e sem aquele juridiquês que ninguém entende. Antes da gente começar, tem um convite para te fazer. Compartilha com os teus amigos o nosso canal, que é o @advocastdelas. Nós estamos também no TikTok, com o @advocast.delas. E, como se não bastasse, estamos também no Spotify. Então, nos procura lá no Spotify, @advocastdelas. E estamos também hoje ao vivo no Instagram. Instagram de claudenes.silva. Exatamente. Então vamos lá, eu sou Renata Mota, advogada familiarista, e o meu Instagram é Renata Mota ADV. Claudenes Silva, claudenes.silva, advogada previdenciarista. Eu sou a Karen Caran, meu @ é caran.advocacia, eu atuo na área preventiva trabalhista. Que legal, eu não falei, né? Legal. O que eu sou advogada familiarista. Acho que falou. Né? Eu que não falei o @ né? Não falei o @, falei claudenes.silva. Somos dessas. É isso, gente, é isso. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, nós estamos no caminho. Gente, o episódio de hoje é muito especial. A gente vai falar sobre aposentadoria por invalidez com a doutora Claudenes. Isso aí, tudo que você não sabia que precisava, né? Exatamente. E que ninguém nunca te contou. Então, vamos lá, vamos começar, né? Vamos começar, porque, gente, o assunto é maravilhoso, tem muita coisa para falar. Bom, vamos lá, então. O que é, então, aposentadoria por invalidez, não é verdade? Agora, com a reforma da Previdência, sabia que o nome mudou? Eu falei ali no CAD, aposentadoria por invalidez, mas o nome mudou, não é mais esse. Começou. É, começou a gente ficar. É mesmo? Não sabia. O nome do benefício mudou. É aposentadoria por incapacidade permanente. Por que incapacidade permanente? Porque, diferente do auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez tem que existir aí uma incapacidade definitiva, uma incapacidade permanente. Porque senão a pessoa não tem direito. Então, essa é a primeira diferença que temos aí no benefício de aposentadoria por invalidez, que também é conhecido como aposentadoria por incapacidade permanente. Tá? Muito bem. E quem tem esse direito a esse benefício? Qualquer contribuinte tem direito ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Vou começar. O contribuinte que faz parte do clubinho do INSS. Sim, o contribuinte, porque a gente já sabe que o beneficiário do LOAS, ele não é um contribuinte, né? Quando ele consegue o benefício, ele não porque ele contribui, porque é um plano de assistência, mas o beneficiário do BPC-LOAS, por não ser contribuinte, ele pode contribuir, que a gente já explicou no outro programa, né? Exatamente. Isso. Então, assim, se você é contribuinte, seja do plano simplificado, seja do plano normal, seja como MEI, dona de casa, empresário, CLT não importa. Tem contribuições, você tem direito à aposentadoria por invalidez. Ainda vou chamar de invalidez ou incapacidade permanente, tá? Então, contribuiu, vai ter direito. E quais são as doenças, né, que dão direito a esse benefício? Gente, qualquer doença, tá? Qualquer. O que você tem que ter em mente é o seguinte: a doença tem que ser uma doença que te incapacite para o trabalho de forma permanente. Então, não adianta tu ter uma doença e essa doença vai te impossibilitar de trabalhar, mas de forma temporária. Aí, auxílio-doença, né? Eu tenho uma pergunta. Vamos supor, uma pessoa está incapacitada para um determinado trabalho. Por exemplo, ele exercia uma função e ele ficou incapacitado para aquela função. Tá? E isso... ele podendo trabalhar em outra função, ele não consegue se aposentar por invalidez? Exatamente, porque assim, a aposentadoria por invalidez, você tem que ter uma incapacidade permanente, uma incapacidade definitiva. Essa incapacidade, ela serve para o teu trabalho, para a tua vida diária. Inclusive, você não pode ser reabilitado pelo INSS em outra função. É por isso que tu vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Então, se o INSS identifica que, de fato, você está incapaz, essa incapacidade ela pode ser total ou pode ser parcial.
tá? Ela não precisa ser uma incapacidade total, ela pode ser parcial. Ou seja, você pode estar incapacitado para aquela atividade de forma parcial, mas olhando a sua carteira de trabalho ou fazendo conforme a reabilitação, se você não puder ser reabilitado em outra atividade, você não vai poder, você vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Porque, por exemplo, ó, pensa comigo, um segurança, tá, que tem um problema ali na coluna, enfim, não pode ficar muito tempo de pé. Só que na carteira de trabalho dele, toda a atividade dele foi de pé. A vida toda ele trabalhou com esse problema, nessa atividade. Então, esse segurança, ele está incapacitado para a atividade dele. Só que ele não pode ser reabilitado conforme a idade, né, conforme o grau da doença em outra atividade. Ele não pode passar pelo processo de reabilitação. E aí, então, esse segurança, ele Sim, fica... nesse caso, em função dele ter trabalhado a vida inteira como segurança, né? E o próprio serviço de segurança, né? Não tem como tu fazer de outra forma. Se ele não puder ser reabilitado, porque o que é reabilitação, tá? Reabilitação é fazer um curso, o próprio INSS disponibiliza, e nesse curso você vai ser qualificado para trabalhar em outra atividade. Sim. Então, se ele não puder ser reabilitado, aí sim. Aí, se ele não pode ser reabilitado, aí é aposentadoria por invalidez. Então, responde a tua pergunta, né, doutora? Entendi. E, Clau, assim, na Justiça do Trabalho, a gente vê muito casos de depressão, né? Sim. Que daí a pessoa fica impossibilitada para a sua atividade. Que não consegue mais. Por exemplo, eu tive uma cliente que era de um hospital, não conseguia nem pensar em entrar num hospital. Até para fazer exames e coisa, ela entrava num surto. Então... Aí vem a reabilitação, exato, né? Tentar reabilitar ela em outra atividade, se for possível. Sim. Isso o INSS leva muito em consideração a idade, a escolaridade. Eu ia te perguntar quais são os requisitos, né? O que o INSS leva em conta para definir, né, a reabilitação. Se aquela pessoa é apta ou não à reabilitação. É muito a idade, a doença, né? Porque daqui a pouco a tua doença para aquela atividade, ela não pode ser exercida. Mas numa outra atividade, ainda que tu tenha aquela doença, você pode trabalhar, né? Isso é difícil colocar na cabeça do segurado. Nossa, como é difícil. E aí imagino. aí você não vai se aposentar por invalidez, né? Sim. Porque você pode fazer uma outra atividade, você pode ser recolocado no mercado de trabalho. Então, o INSS, ele protela bastante no quesito da aposentadoria por invalidez, tá? Porque tem esses detalhes. Hein, Clau? E outra coisa, precisa de um tempo mínimo de contribuição para tu ter direito à aposentadoria? Aposentadoria por invalidez, ela tem uma carência, tá? A carência é de 12 meses. Porém, tem um rol de doenças que não requer a carência, tá? Você começou a trabalhar agora, recolheu a primeira contribuição para o sistema, está com câncer e descobriu o câncer agora, tá? Não é ter descoberto o câncer depois. A AIDS, aí você pode ter direito à aposentadoria por invalidez, claro, olhando os outros requisitos que eu expliquei aqui. E aí, sem precisar cumprir a carência. Aí não precisa da carência, porque tem doenças que isenta de carência. E se a doença é pré-existente? Não, aí é aquilo que eu falei, aí não vai ter como. Por quê? Daí porque tu já entrou no sistema 12 doente. Tu já entrou no sistema doente, né? Eu posso ter a doença, tá? Olha que interessante. Eu posso ter a doença. Mas essa doença não me impede de trabalhar. Agora, no momento que eu tenho uma doença e a doença já me impede de trabalhar, aí é pré-existência. Eu sempre faço analogia assim, ó. Sim, tu contratou um seguro pro teu carro, tá? E aí, não adianta tu ir lá, depois que tu bater o carro, tu querer fazer o seguro, né? Eu tenho que primeiro fazer o seguro para se eu vier a precisar, aí sim. Tá, aí só para ver se eu entendi. Eu tenho um câncer, tá? E tô trabalhando. E comecei a contribuir hoje para o INSS, já tenho câncer, mas eu fiquei incapaz depois. Daí eu consigo me aposentar. Sim, sem a carência. Sem a carência. Tem doenças, tem um rol de doenças que não precisa de 12 contribuições. Que outras doenças, Clau? Ai, tem várias doenças. Coisa, né? Tem várias doenças. Câncer, AIDS, acho que não vou relembrar agora, mas tem várias. Aquela É um rol de dos doenças. olhos Não vou monocular? Não. Não. De carência. É nefropatia, tem várias doenças. Inclusive, tem doenças, doenças de acidente de qualquer natureza, que a gente chama.
que também dá direito à aposentadoria por invalidez, que Sim. também não precisa de carência. Entendi. Tá? Então tem vários. Agora eu não me lembro, tem um rol de vários, mas agora eu não me lembro. E como que funciona o processo de aposentadoria? Pelo que o segurado tem que passar? Ele passa por uma perícia? O que é analisado para conceder? Essa parte da perícia eu acho super subjetivo, assim, né? Ainda mais quando é doença mental, né, Cláudia? Falou perícia de INSS, tem que ter a comprovação da documentação médica. Não tem como, né? Não tem como a gente querer qualquer benefício sem a gente apresentar a documentação médica. Então, primeiro é importante dizer que para ter direito à aposentadoria por invalidez, você não precisa passar pelo auxílio-doença. Mas é o que acontece geralmente. A pessoa entra com auxílio-doença e depois se converte, né? Converte esse benefício em aposentadoria, mas não é requisito. Tá? E para ter direito a essa aposentadoria, vai ser passado por uma perícia do INSS, com o médico do INSS, onde ele vai analisar exatamente isso, qual é a doença, qual é a atividade que você faz, inclusive é verificada a carteira de trabalho, para ver a ligação com a doença e a tua atividade, vai se tentar aí uma reabilitação, então tem várias etapas antes de ser aposentado por invalidez. Sim. E para chegar na aposentadoria por invalidez, necessariamente tem que ter havido um auxílio-doença? Que nem eu falei, não é requisito, né? Não é requisito. Não é requisito. Mas é o que a gente vê na prática, a pessoa passando pelo auxílio-doença. Pelo auxílio-doença antes de se aposentar por invalidez, né? Então, falou em aposentadoria, tem que ter a documentação médica, tá? Tem que ter a documentação médica antiga, tem que ter a documentação médica nova, sempre cuidando, né, gente, a questão da carência, da qualidade de segurado, que é o vínculo com o INSS. Porque esses benefícios que não precisa de carência, ele precisa ter qualidade de segurado. E qualidade de segurado é o vínculo com o INSS, né? Então é preciso ter também. Claro. E a perícia que é feita no INSS é com médico especialista? Na verdade, os médicos contratados do INSS são médicos de toda a especialidade. Não é necessariamente da sua doença. Então, não quer dizer que tu está fazendo tratamento para câncer que vai ter um oncologista lá te atendendo. É todas as especialidades. Mas quando tu faz uma perícia judicial, a gente pode optar em escolher um médico especialista na doença. E tu, enquanto especialista, tu entende que a perícia administrativa, não sendo perito judicial, pode ser prejudicial? Não sendo um perito especialista, pode ser prejudicial? Eu acredito que sempre né? Sim. Que é diferente de tu estar conversando com o médico especialista da sua doença, né? Ele é mais aprofundado, ele sabe mais. É que nem a gente aqui, olha só, cada um aqui tem sua área. Exato. Previdenciário, trabalho e família. Como eu vou... Eu até pode fazer, se eu atender família, pode me fazer uma pergunta, mas eu vou ser... a minha informação vai ser diferente da tua, que é especialista. Exatamente. Então, eu acho que sempre... com certeza. Sempre um especialista vai sair na frente. A informação com o especialista. E aí, eu acho que mais importante ainda é tu ter um acompanhamento do advogado, né? Gente, a gente nem se fala nisso, né? Porque assim, se você entra com pedido e não tem um acompanhamento, você não sabe o que você vai encontrar no caminho, né? Como eu falei outra vez, é preciso ter advogado? Não, mas é preciso ter pelo menos uma orientação antes. Uma orientação, né? Para ir com a documentação mais correta possível, né? Porque às vezes tu junta... completa possível. Gente, é tão comum assim, tu tem uma doença e a gente já sabe, assim, que não adianta. Tem uma doença nos ossos, não adianta. O que vai aparecer? É um raio-x. Pode parecer besteira, tu entende? Porque o raio-x, não adianta vir com uma ressonância top assim, mas o que vai aparecer aquele teu problema no osso é o raio-x. Então, tem algumas doenças que a gente tem exames mais específicos. E muitas vezes o segurado não sabe. Exato. E aí não aparece. Ele faz exame e não aparece. Por quê? Porque, de acordo com a doença, tem um exame específico. Então, tanto na parte do especialista, até o segurado, quando ele vai fazer tratamento. Sim. Se ele está conversando com um clínico geral e se ele está conversando com um especialista da doença dele, é diferente, né? Claro. É bem Agora diferente. vocês veem, né? Cada episódio que a gente traz, cada tema que a gente traz, fica muito claro. Fica muito clara, né? A necessidade de tu contar com um bom advogado do teu lado, né? Exatamente. E saber dos teus direitos. Com certeza. Quando a gente fala que o conhecimento liberta, cada episódio a gente traz comprovação de que de fato liberta, né? Exatamente. O conhecimento é bem importante nessa área. E quando a gente também fala assim de aposentadoria por invalidez, o que a gente fala? A gente lembra, né, que
é preciso fazer perícias, né? Uma vez aposentado por invalidez, tem algumas situações que você vai ter que fazer perícia. Aí eu ia te perguntar, aposentar não significa que tu nunca mais vai passar por uma perícia. Você vai passar por perícia, até trouxe a colinha aqui, ó. Por exemplo, quem está aposentado, tá? Com mais de 55 anos e já está em 15 anos aposentado por invalidez, esse não vai passar por perícia. Quem está aposentado e tem mais de 60 anos, não vai passar por perícia. Quem está aposentado por invalidez que tem AIDS, não vai passar por perícia. Então, tem alguns requisitos que a lei te assegura para você não passar pela perícia. No mais, é passado pela perícia normal. De tempos em tempos, o INSS faz ali o pente fino, ou convoca, né, o segurado para ir para a perícia. Então, ele tem que passar pela perícia médica. Porque tem doenças, né, Cláudia, se a gente parar para pensar, tem doenças que por mais que hoje, por exemplo, uma depressão, né, hoje tu tá incapaz, tu não consegue trabalhar, mas tu pode, né, com tratamento, tu pode melhorar. Sim, então, E por isso também que tem a questão assim, ó, que às vezes os segurados não entendem. Foi aposentado por invalidez, tá? Vai passar por perícia, porque não tá naquele rol daquelas pessoas que não irão passar, então de tempos em tempos ele pode passar, o INSS vai chamar, né? E aí o que acontece? E aí esse segurado é CLT. E aí ele quer lá na empresa, ele quer dar baixa na carteira. Só que como ele está aposentado por invalidez, a carteira dele fica em aberto. Claro, porque se ele tiver alta, ele volta ao trabalho. Sim. E quando que termina? E quando que fecha a carteira dele? Se ele nesses casos que eu te falei, por exemplo, que ele não vai mais fazer perícia. Mas assim, dá baixa, aí ele não vai... Tá, mas o INSS avisa... Tu não vai precisar fazer perícia? Pode dar baixa na tua carteira? Não, a baixa na carteira vai ficar, tá? Mas assim, isso não vai mudar em relação às verbas trabalhistas, porque uma vez aposentado por invalidez, vai vir a carta de concessão da aposentadoria, e na carta de concessão, ele vai ter ali como ir até a Caixa, por exemplo, e sacar, porque vem uma outra carta que é o fundo de garantia. Sim. Então, o fundo de garantia, ele vai sacar, né? O fundo, ele vai sacar. Mas e as decisórias, não. Ele vai na empresa e vai sacar também, entendeu? Entendi. Assim, ele tinha férias, vai receber férias que tinha, né? Então ele vai ter, só que fica o vínculo em aberto. Fica o vínculo em aberto, porque se após a alta, ele pode retornar. Tá, então, se ele pode retornar, a aposentadoria por invalidez conta como tempo de contribuição? Conta como tempo de contribuição. Eu não sabia. Sim, conta. Você pode estar aposentado por invalidez, depois de alguns anos o INSS chamar, configurar que já está apto para retornar para o trabalho, ou até mesmo você pode se dar alta, tá? Estou aposentado por invalidez, que eu já vi também. Isso acontece. Sim, e eu quero trabalhar, eu consigo trabalhar. Aí o que acontece? Você vai lá e, né, sai, não, olha, tenho condições de voltar a trabalhar, volta a trabalhar, e aí esse tempo que tu ficou aposentado por invalidez entra como tempo de contribuição, ajuda na sua aposentadoria. E a pessoa, quando está aposentada por invalidez, ela não pode ter outro vínculo, né? Boa pergunta. Diferente do benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? Porque esse benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência, ela vai ter direito a ficar, ela se aposenta, mas ela trabalha. Esse é o LOAS? Não. A aposentadoria da pessoa com deficiência. Nós vamos Esse falar sobre outro? isso. Esse é outro, tá? Jesus. Quem tem uma deficiência e se aposenta, Não nesta sabia regra, ela volta a trabalhar. Por quê? Porque lá nessa regra o que conta é a deficiência. Sim. Né? A dificuldade, a deficiência na sociedade. Aqui na aposentadoria por invalidez, o conceito é outro. Aqui não. Aqui você está incapaz para o trabalho. Todo tipo de trabalho. Todo tipo de trabalho. Enquanto que lá na deficiência, eu tenho uma deficiência. Essa deficiência, ela não me impede de trabalhar, mas eu trabalho com muito mais dificuldade, correto? Aqui não. Entendi. Aqui tu já tem uma deficiência e essa deficiência, ela te impede de trabalhar. Aí tu não pode trabalhar. Isso é o pecúlio? Eu tenho clientes que recebem pecúlio. Não, isso não é o pecúlio. Isso não é o pecúlio. Eu tinha um cliente. De pecúlio, né? Eu tinha um cliente que dizia assim: doutor, eu recebo pecúlio e tenho auxílio doença, por exemplo. Ou recebo pecúlio, mas trabalho. E aí o pecúlio decorria de uma incapacidade. Tá. Doutora Renata misturou tudo aqui, tem nada a ver com a aposentadoria por invalidez, mas vamos lá. É outro assunto. As coisas vão surgindo e eu vou me lembrando dos meus clientes. É um benefício de auxílio acidente, não tem nada a ver auxílio acidente, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, pra gente não deixar sem resposta.
O auxílio acidente é um benefício para quem... Não são todas as pessoas que têm direito a esse auxílio acidente, tá? Mas o auxílio acidente é quando tu teve uma doença, né? Um acidente, enfim, e tu precisou entrar em auxílio doença, tá? Só que esse auxílio acidente, ele te deixou uma sequela. É isso. E essa Esse meu sequela, cliente não tinha os dedos da mão. Ela te deixou uma sequela. Você pode trabalhar em decorrência dessa sequela? Pode trabalhar. Mas concorda que conforme a sequela, tu vai trabalhar com muito mais esforço, com muito mais dificuldade do que eu que não tenho. Então, tem uma redução na tua incapacidade. Aí, o que acontece? O INSS transfere esse benefício de auxílio-doença para auxílio acidente, né? Onde você vai estar recebendo 50% do auxílio-doença, tá? No auxílio-acidente. Só que, quando você for se aposentar, tanto faz se for por invalidez, se for por tempo, se for por idade, não importa. Esse auxílio acidente, ele é cancelado. Você fica só com a aposentadoria. Só que, se tu ficar 10 anos trabalhando e recebendo o seu auxílio acidente, na hora do cálculo da aposentadoria, vai entrar para cálculo o que tu contribuiu enquanto empregado e o salário e o auxílio acidente. Ele entra no cálculo. Ele entra como se fosse uma remuneração e vai melhorar o seu salário de benefício da aposentadoria. Que interessante, né? Mas são benefícios São diferentes. diferentes. Eu tô reproduzindo o que a gente escuta, né? Eu reproduzo o que a gente escuta. E teve alteração nesse benefício também. Mas a gente fala dele outra hora, do auxílio acidente, que teve algumas alterações. Voltando, né, que a Rê atropelou. Misturou. Eu nem faço isso. Voltando à questão, assim, porque a gente fica sabendo, né, de pessoas que estão aposentadas e acabam trabalhando para complementar a renda, né? Aposentada, tu diz por invalidez? Por invalidez, mas claro, sem carteira assinada, né? Daí, se o INSS descobre, daí pode perder a aposentadoria, Pode perder a aposentadoria, exatamente. Vai responder um processo, enfim, vai ter que fazer a sua defesa, né? Sim. Mas pode perder, porque não pode. Nesses casos, chega a ter que devolver algum valor para o INSS? Pode chegar a ter que fazer devolução dos valores. Se for realmente comprovado ali nos autos. Eu tive um cliente que teve que devolver. Pode devolver. E responder processo crime, né? Sim, Justiça Federal. Exatamente. Sim. Ele recebia auxílio, ele era aposentado por invalidez, mas trabalhava e postava nas redes sociais. Meu Deus. Mas não sabia? Sei lá. Talvez não, né? Não sei. Aí ele me procurou para fazer defesa e eu não era advogada nessa área. Não deve ter tido um acompanhamento de um advogado. Quando foi encaminhar a aposentadoria, recebeu a aposentadoria, achou que pudesse, né? Claro, não sabia que o conhecimento liberta, né? Porque a gente não busca. O segurado só busca e só vê valor quando a coisa acontece. Quando o problema acontece. Pra que vou pagar? Pra que eu vou me informar? É impressionante, gente, como tem. Você não faça isso, viu? Você procure se informar em qualquer área que antes, porque uma vez informado, você já sabe como chegar, você já sabe o que fazer, né? Clau, e qual é o valor que a pessoa recebe? Ele deixa de ganhar benefícios que ganhava enquanto trabalhando. Tá. Como é que é calculado isso? Um dos benefícios que teve alteração em relação ao valor bem prejudicial ao segurado foi a aposentadoria por invalidez. Porque antes, a aposentadoria por invalidez, você ganhava... o auxílio-doença era 91%, tá, do salário de benefício do auxílio-doença. E aí você era aposentado por invalidez, você passava a receber 100%. Daquela média. Tu ganhava 91% e passou a receber 100%. Com as novas regras que ocorreu em 2019, o que acontece? O benefício de aposentadoria por invalidez, ele passa a ser 60% da média, tá? Mais 2 pontos percentuais por cada ano de trabalho. Então, tem que ver quanto tempo de contribuição você tinha. Se tem mais de 15 anos, no caso, 2 pontos percentuais por ano para quem passar 20 anos de trabalho, se homem, e se passar de 15 anos de trabalho, se mulher. Então, uma mulher que vai se aposentar por invalidez tem 15 anos de contribuição, 60% da média. Um homem que vai se aposentar por invalidez e tem 22 anos de contribuição, o que passou de 20 anos? Passou 2? A cada um ano é 2%. 2 vezes 2, 4. 60 mais 4, 64% da média. Então,
ficou bem prejudicial. Nossa. Porque se é uma pessoa que está aposentando por invalidez, justamente em decorrência da sua doença, onde ele precisaria ter direito a este benefício e ser um salário melhor, o salário pode ser reduzido. Mas até trouxe aqui uma anotaçãozinha também. Olha só, quem está aposentado, tá? Antes, então, da reforma, o cálculo era 100%, como eu expliquei agora. E quem ficou aposentado depois da reforma, que mudou o cálculo, 60 mais 2 pontos percentuais, o que passar de 20 anos homem, ou o que passar de 15 anos mulher. Então, se você for aposentado após a reforma, o INSS vai verificar qual vai ser a data da sua incapacidade, para ali ele fixar em relação ao valor do benefício. Mas a gente não pode esquecer que quem está aposentado por invalidez vai ter direito também, conforme também algumas doenças, tá? Não é questão da doença. Como que eu posso dizer? Ele vai ter direito à grande invalidez. Quem tem uma grande invalidez vai ter direito a 25% da renda. Já ouviu falar? Não. Desses 25%? O adicional de 25%? Não. São aquelas doenças que você precisa de forma permanente de alguém que te ajude. E aí, a aposentadoria por invalidez, ela vai te dar essa possibilidade. Se houver uma grande invalidez, então, independente da doença, tá? Se houver uma grande invalidez, você pode receber no seu benefício mais 25%, porque você precisa de um acompanhante. Sim. Inclusive, olha só, se o seu benefício, tá, digamos, for 7 mil, tu recebe 7 mil. E se o nosso teto hoje é 7.786, então tu recebe 7 mil de aposentadoria por invalidez. E tu tem ali a comprovação de uma grande invalidez, precisando de um adicional de 25%. Então, tu vai ganhar mais 25% desses 7 mil. Neste caso, você vai passar do teto do INSS. E pode? Pode. Interessante. Esses 25% é um acréscimo no salário de benefício. Por precisar de uma pessoa. Isso. Não é a pessoa que vai ser o auxiliar que vai pedir em nome dela. Não. O beneficiário, não. É o beneficiário que vai pedir, não é quem tá acompanhando ali, é o beneficiário. Né? Eu sou beneficiária da aposentadoria por invalidez, tenho uma doença que preciso de um acompanhante 24 horas, permanente, eu posso requerer. Aí, para requerer, tem que ter um atestado de um médico, fundamentando, tem que ter a comprovação médica e tem que entrar com o pedido desse adicional. E, lembrando, tá? É só na aposentadoria por invalidez. Ainda não se tem uma base de cálculo para ter direito a esse... Não tem uma base de custeio, né? Não se sabe de onde tirar esse adicional de 25% para outros benefícios de aposentadoria. Não se tem ainda um custeio definido. Nem o auxílio-doença. Nem o auxílio-doença, não. Não, pode mas também. E para as pessoas com deficiência, por exemplo, na aposentadoria, para as pessoas com deficiência também não? Não vi ainda. Não vi ainda. Mas eu entendo, tá? Que é uma jurisprudência que dá para se tentar. Apesar que a lei fala só na aposentadoria por invalidez. Só que para vocês terem uma ideia, a aposentadoria da pessoa com deficiência, acho que até cabe a gente fazer uma tese aí e ver se passa, tá? Sim. É uma aposentadoria nova, né? Sim. Uma outra aposentadoria, né? Por deficiência. É uma aposentadoria de 2013. Ela é relativamente nova. Com certeza. Né? Mas assim, olhando por esse lado, por deficiência, não tem uma fonte de custeio, mas dá para tentar, né? Claro. Essa é a nossa função aqui como advogado, né? É livre, como se essa diz, é a nossa né? função como advogado, né? Gurias, olha que interessante a Cristiane, tá? Interessante pontuar que no dia 31 de outubro foi aprovada a lei que isenta quem é aposentado por invalidez e LOAS de passarem por perícia médica, agora aguardando a sanção presidencial. Foi uma vitória extraordinária, foram anos de luta para aprovação, já passou por todas as comissões, Congresso e Senado, só falta a assinatura do presidente. Tava falando sobre isso, né? Que ainda não tá... Para algumas doenças, não, ainda não tá aprovado. Ainda não tá aprovado, Isso. Mas é interessante. Exatamente, o ruim é a diminuição do salário, diminui bastante. Gente, isso aí ficou muito ruim. Mas isso aí tá sendo discutido, tá? Tá sendo discutido. E tá sempre mudando, né, Clau? A legislação previdenciarista, a previdenciária tá sempre, né? Muita higiene, muita alteração. Né? Sempre mudando. Muita alteração, mas isso aí não sei como é que vai ficar. Mas é uma boa discussão, né? Porque quanto mais tu precisa, você vai ficar totalmente, né? Exato. Exatamente. E olha que interessante. Antes, gurias,
era uma luta para a gente converter um auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez. Claro. Hoje eles devem estar definindo a aposentadoria. Hoje, se tu tem auxílio-doença, Claro. eles estão te tirando do auxílio-doença e estão concedendo a aposentadoria por invalidez e você nem pediu. Pensa, porque daí diminui o valor. Diminui o valor, diminui a receita. Olha que loucura. E no Aconteceu isso muito quando mudou a reforma. E no momento da aposentadoria, quanto mais precisa, né? Aposentadoria por invalidez, então, quanto mais precisa, né? É verdade. É quando a gente mais precisa, se depara com essa questão aí, né? Claro, por isso que é importante, né? Quando a gente fala, assim, em benefícios previdenciários, é fazer um bom planejamento, né? O planejamento é fundamental, né? Porque ele que pode falar. Até para uma situação de emergência. Exatamente. O bom do planejamento é que, assim, até fiz uma palestra na sexta-feira lá no Sesc, né? Num evento que eu fui convidada pela Elas Prosperam, um grupo de mulheres onde empoderam e ajudam mulheres, porque quando uma prospera, todas prosperam. Com certeza. Então, fui convidada pelos Elas Prosperam, sexta-feira, e eu falei sobre o planejamento e a importância dele. E o que eu consegui mostrar nesse evento que as gurias até então não tinham se dado conta? Que quando a gente pensa em aposentadoria, é daqui para lá, 5 anos, 10 anos, 20 anos, a gente não sabe quando. Só que um planejamento, ele vai te mostrar a aposentadoria daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, mas o mais importante, ele vai te trazer opções de contribuições para que, se você ficar incapaz, até chegar lá, qual vai ser o seu salário de benefício? Sim. Benefício por incapacidade, pensão por morte por segurados. Porque se a gente pensa num benefício só daqui a 10 anos, a gente tem que pensar na caminhada. Então, tu quer pagar num planejamento, vou pagar o mínimo do mínimo, ok, falta 10 anos para te aposentar, ok, mas aí com o planejamento tu tá sabendo. Se te acontecer alguma coisa dentro desses 10 anos, vai ser mínimo. Sim, e aí a escolha é tua. Sim. E quando você escolhe, você é capaz e você sabe tomar decisões, né? Então a escolha é sua. Então tem que ver isso também. Então o planejamento não é só eu planejar e olhar o futuro. O planejamento é olhar agora, até eu chegar lá, se eu precisar, como é que eu vou ficar? Quanto mais cedo se planejar, melhor, né? Quanto mais cedo se planejar, melhor. Fazer um planejamento previdenciário também, a gente fala tanto em prevenir, né, Karen? É isso a aí. gente fala tanto em prevenir em todas as áreas, assim. Mas como é importante tu planejar. Eu conheço pessoas, assim, que hoje dizem assim, eu me arrependo, por que eu não comecei a contribuir quando nova? É porque não se falava nisso também, não né? se falava. Não se tinha essa ideia do planejar. Exato. E as pessoas não pensavam nisso, mas hoje tu tem a possibilidade, né? Não importa se você é CLT, se você é MEI, se você é empresário, você tem a possibilidade de escolher dentro das tuas condições, porque CLT daqui a pouco fica mais engessado, né? Sim. Mas se a CLT tem uma outra atividade, você tem a possibilidade de planejar e escolher qual vai ser o valor da tua aposentadoria, qual vai ser o valor do teu benefício se tu vier a precisar. E no planejamento a gente fala sobre tudo isso. Importante, eu passo né? todas as explicações porque é bem importante. Cláudia, deixa eu te perguntar um pouquinho sobre o processo de aposentadoria por invalidez, quando tem que ir a processo, né? Quais são os casos que levam ao processo? É só indeferimento da perícia? Pode ser também questão de qualidade de segurado, doença pré-existente, tá? Tudo isso pode ser já, sim, um processo judicial, né? Não é só a questão da perícia. Mas, com certeza, hoje, a maioria o INSS não reconhece aquela doença como uma doença permanente, definitiva, né? Ainda que total ou parcial. E então vai para a justiça. Aí vai para a justiça. E tem sido muito demorado esses processos? Tu diz no administrativo? No judicial. Tu sabe que até que não é demorado, até que não. É que cada caso é um caso, Sim. né? Cada situação é uma situação, mas até que não vejo como demora esses processos de aposentadoria por invalidez. O que ocorre é aquilo, né? Recurso, né? O que demora mais é os tal de recursos, né? Os recursos aí que entram aí. Enfim, conforme vai sendo julgado nas instâncias, aí isso pode demorar mais um pouco. Mas, assim, o processo ali em primeiro grau é bem tranquilo. E, falando em recurso, a gente falou lá, quando a gente falou sobre LOAS, né, que às vezes não vale a pena fazer o recurso administrativo, né? Tá. Vale mais a pena ir para o judicial. Nesse caso de aposentadoria por invalidez também? É que assim, tudo depende. Depende de qual estratégia você vai usar. Tem situações que é melhor entrar com recurso na via administrativa, tem situações que é melhor entrar direto com o processo judicial.
Tem que analisar, gente. Não tem como. Não tem uma receita pronta, assim, Sim. né? Uhum. Aí passa por uma análise. Mas o recurso administrativo normalmente é bem demorado, né? O recurso administrativo é demorado. Gente, demora. Quando eu fazia... Demora muito. Geralmente a gente entra judicial. Pois é, quando eu fazia, demorado. lá, muito tempo atrás, que eu fazia previdência, assim, às vezes o cliente fazia o recurso. Tu fazia Né? previdência? Ai, lá no começo. Lá no começo. Quem nunca fez tudo? Quem Tira a nunca fez primeira tudo, pedra! né? Ai. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de pensão por morte. Ah, legal. Isso eu gosto. E Mudou muito também. mudou bastante. E aí, quando eu fazia, quando o cliente chegava pra mim, ele dizia: doutora, já entrei com recurso administrativo. Sim. E aí a gente entrava com o judicial, o processo terminava. E o recurso continuava. não tinha sido julgado ainda. Assim, ó, não mudou nada, tá? Porque a verdade continua. Não mudou muito, não. Não teve muita mudança, não. Ai, como é que será que estão respondendo, perguntando ali no Instagram? Não tem como ver. Não Eu tem tô como até ver, né? entrei aqui, Não tem mas como não ver, Karen, tem como ali no- ver. Dá uma olhada ali pra nós, Karen. Espia ali no. Aqui? Pra ó, ver se tem uma perguntas. perguntinha ali no Instagram. Pra ver se tem perguntas, né? Clau, e assim, eu acho que a questão o que mais que eu tenho dúvidas, assim, não é dúvidas. No meu ver, assim, o que mais causa motivo de discussão são as doenças mentais, né? O que tu recomenda para quem está aposentado por invalidez por uma doença mental? Tu recomenda continuar com o tratamento? Fazer o quê para manter para não sofrer um corte da aposentadoria, sabe? O que tu recomenda? Qualquer doença, independente de mental, qualquer outra doença, a recomendação é sempre continuar o tratamento médico, né? Porque através do tratamento médico que vai ter ali um acompanhamento. E, gente, é tão comum a pessoa se aposenta por invalidez e nunca mais vai no médico. Esquece. E aí tu chega... Isso é um e problema, a questão né? da doença mental, ela é boa no seguinte sentido. Porque daí a pessoa pode continuar indo no posto. Aí lá no posto vai ter o relatório, vai ter o tratamento que ela está fazendo, a descrição. Então, quando chamar, ela vai tirar a cópia do prontuário. E né? leva o prontuário. E leva o prontuário. Ali tem quantas vezes foi, né, dentro do mês, dentro da semana, do ano. Ali tem a comprovação. E, gente, é muito comum a pessoa ficar aposentada e esquecer de médico. É isso que eu ia falar. Esquecer. Ou então, assim, ó, tá tomando uma medicação, aí fica tomando aquela medicação, só vai no posto, renova, vai tomando, não faz exame para ver a evolução da doença. Daqui a pouco, às vezes, tá tomando até medicação que já não faz mais sentido, né? Com certeza. Ou precisa de aumentar, alguma coisa assim. Porque na lei, ela não é, a aposentadoria por invalidez na lei, ela não vem como definitiva. Ela não tá definitiva. As pessoas entendem como, mas ela não vem como definitiva. Tu vai passar por perícias de tempos em tempos, pode ver que o INSS chama aí, faz mutirão, chama, convoca, quando não é no mutirão, para fazer uma avaliação. Então, e tem de quanto em quanto tempo, Clau? Não tem... Para chamar? Na lei é 5 anos, mas tem gente que o INSS nunca mais chamou, tem gente com 2 anos do INSS chamou. Tu sabe que eu tive um cliente que estava 15 anos aposentado por invalidez e chamaram ele para fazer perícia. Mas ele não tinha condições mesmo, e aí renovou e depois nunca mais chamaram ele. Mas aí se tu tá hoje com 15, já faz um tempo isso, com 15 anos em benefício e tem mais de 55 anos, aí tu não vai passar por perícia. Acho que foi por isso que não chamaram ele. Foi por isso. E a Ou 60 anos de idade. E a importância de seguir o tratamento é que tem um prazo certo que o INSS aceita dos exames, né? Assim, tipo assim, de 3 anos atrás, para nova perícia, eles não pedem que seja mais recente? Não, tu vai sempre precisar de um documento médico recente. Pois é, então, justamente. se tu for chamado para perícia de reavaliação, ele vai colocar ali um prazo para te ir lá, marcar. Então, tem tempo de tu no médico pegar um documento novo. Mas... tu tem que ter toda a comprovação. Não adianta tu ficar aposentado por 10 anos e conseguir um documento agora e ficou 8 anos sem. Aí, gente, aí não dá, né? Que tu tava doente e tu tá fazendo tratamento? Sim, como é que tu comprova? Exato, Né? Aí não dá, não fecha. Clau, e quando
tem muitos mitos, né? Aí as pessoas falam assim, o dia que tu for na perícia, tu exagera muito, pinta o quadro sim. pior do que é. Tem isso mesmo? Acontece isso Acontece isso. Acontece isso. Mas o médico perito, ele já tá, né? Ele está treinado para identificar. Então, o que a gente sempre fala na perícia? Tanto perícia de auxílio-doença ou perícia de aposentadoria por invalidez. Não chegar reclamando, não chegar falando, gente, tem gente que não para de falar um minuto, né? Não para, e acho que isso vai... Essa sou eu. Eu chegaria assim na perícia. Não, o que tu tem que fazer? Tu tem que comprovar, tu tem que falar qual é a tua atividade e dizer ali, ó, eu faço tal atividade e a minha doença está relacionar a tua atividade de trabalho com a tua doença, né? Trazer ali, olha, para essa atividade, essa minha doença aqui, um problema na coluna, traz essas e essas consequências. Ou, né, também falar o que é perguntado. Nada de exagero, né? Porque o médico, ok que ele não é especialista muitas vezes da tua área, mas ele sabe. Claro. Né? Cláudio, mas eu já ouvi falar, assim, de laudos do INSS, claro que não devem ter sido muitos, né? Algumas exceções, assim, de peritos que colocaram que a pessoa estava bem vestida, estava bem maquiada, então que não tinha, né, problema nenhum. Eu acho que normalmente, eu acho que é mais difícil quando é questão de depressão, saúde mental e coisa, né? Infelizmente tem esse rótulo e eu já peguei. Tem gente que vai dopada, né? Tem de tudo. Tem de tudo, Mas não cabe o médico colocar na perícia, né, só porque tá com a unha feita, o cabelo arrumado. Isso tem mesmo. Tem, né? Aí eu já tive colegas, assim, que clientes, assim, né, que chegavam pra mim e diziam, doutora, eu deixei o cabelo, eu deixei a pintura mas não assim, precisa disso. Não fiz a minha unha. Não precisa. Fui com uma roupa bem velha. Porque o que vai levar em consideração é a tua documentação médica, né, os atestados. Não adianta tu passar pela perícia, o que já aconteceu também, e tu levar tuas receitas, e aí naquelas receitas especiais, que são 2 vias, tu nunca ter pego... tá, as 2 vias ali. Entendeu? Entende? E aí? O que vai acontecer? Dá problema, vai dar ladaia? E acontece, Cláudio. Acontece às vezes. Gente! Então tem que tirar, né? Tem que ir lá, carimbar a data que pegou o medicamento. Gente, tem de tudo, na verdade. Mas aí vai de tudo, bom senso e tudo, né? Quando tu fala em documentação médica, né? Eu acho que é importante também essa questão de levar as receitas, de exames atuais, exames novos, parecer, prontuário. Como eu já falei outra vez ali no LOASC, também não muda aqui na aposentadoria por invalidez. Leva o teu prontuário do posto, porque isso tem peso, isso ajuda, né? Mas quando vai entrar com o pedido, tem que ter um atestado médico, um código da doença, que é o CID-10, a descrição da doença, o período que o médico sugere ali de incapacidade, assinatura, carimbo, ou quanto mais completo, melhor. Tu sabe, Cláudio, que eu já vi laudos falando da roupa que a pessoa estava vestida. Tu diz o médico, o perito? Tem. Também. Tem. Eu tive uma cliente que me levou um laudo dela, mas era para outro processo, era para o processo de alimentos, assim, né? E aí a gente comprovou que ela estava em benefício, né? Na verdade, ela estava tentando benefício, ela levou um laudo, e no laudo o médico colocou, assim, comparecer bem orientada, compareceu bem vestida, unhas pintadas, como é que é? Ela tava... Ai, me fugiu a palavra agora. Que ela tava limpa. Eu achei horrível. Mas olha o que aconteceu agora no escritório. E não foi só com um segurado, foi mais de uma agora recente. Chega no escritório, a gente vai fazer a separação ali, porque eles chegam com aqueles documentos assim, né? Daí a gente separa receita. Eu gosto muito assim de separar receita, atestados, exames, e gosto de colocar por ordem cronológica, do mais novo pro mais antigo, e coloco clipes assim, separo, coloco na pastinha e dou assim segurada a pastinha. E ele chega lá na perícia, né, com aquela pastinha. Os peritos já ficam, quem tá com advogado? Quem arrumou pra ti? Já olham com outros olhos. Né? Esse segurado que olhos chega bons assim, ou olhos ruins? Eu acho um absurdo. Tem isso. E já teve 2, 3 que chegaram e nos falaram isso. Mas a gente continua separando e fazendo o nosso papel, né? Claro. Não, tu tá facilitando a vida do perito, né?
Por isso, mas sabe, Cláudia, que é por isso que as pessoas falam em exagerar na perícia, né? Porque já vão com medo. Vão tem com medo. umas, Vão com medo. A gente sabe que tem muita gente que pede e não tem direito. Sim. A gente sabe, acontece, como tudo, né? Agora, muita gente fica com medo, né? Exato. Daí acaba os bons sendo punidos pelos... Como sempre, né? Como sempre. Eu coloco, às vezes, lá no meu Instagram, algumas dessas, assim, do perito, que, olha, a gente ri pra não chorar. É mesmo? Tem muitas histórias, né? Mas eu coloco, assim, alguns memes, sabe? Que a gente vê por aí. Gente, sempre engana. O pessoal vai lá em cima, mas é complicado, né? Então, assim, não precisa exagerar. O perito está treinado, ele sabe identificar, né, quando você tá mentindo, quando você não tá. Seja sincera, né? Seja sincera que o universo prospera. Isso. Cláudia, faz um resumão pra nós, assim. Quem tem direito, o que precisa fazer, além de contratar um advogado, previdenciarista. Né? Faz um resumão para nós, para as pessoas pegarem. Tá. Então, assim, quem tem direito é qualquer contribuinte, qualquer segurado, contribuiu, vai ter direito ao benefício de aposentadoria por invalidez. Quais são as doenças? Qualquer doença que te incapacita, que te impede de trabalhar de forma temporária, de forma definitiva, temporária ou silvestre, tá? De forma definitiva na tua atividade ou em qualquer outra atividade, não sendo possível, então, passar pelo processo de reabilitação. As perícias, vai passar por perícia, quem se aposenta por invalidez, periodicamente, vai passar por algumas perícias, com algumas exceções, tá? Algumas exceções. Vai passar, então, na perícia com médico especialista, não é um médico especialista, quando se tratar de médico do INSS, mas se for entrar com pedido judicial, geralmente a gente, né, às vezes não dá, mas assim, 98% consegue se passar por uma perícia com médico especialista na doença. Juntar toda a documentação médica, juntar laudos, atestados, exames, tá? Aqui, no pedido de aposentadoria por invalidez, o que tem fundamento aqui é comprovar a doença de forma definitiva, permanente, a gente não pode esquecer. É um benefício temporário, porque tu vai passar por perícia de tempos em tempos. Se tu tiver menos de 60 anos, se não tiver AIDS, se já tiver em benefício com mais de 15 anos e 55 de idade. Se tiver a alta do benefício, vai poder contar como tempo de contribuição na aposentadoria. A forma de cálculo mudou. Tem que ver quando que vai ser identificado a doença pelo INSS. Se não, pós-reforma, ficou como 60% e 2 pontos percentuais a cada ano que passar 20 anos de contribuição homem ou 15 anos da mulher. E agora até parou. Mas teve uma época que o INSS chamou muita gente e o INSS deu muita alta quem estava muitos anos em aposentadoria por invalidez. E aí, mas ainda existe, tá? Existe a mensalidade de recuperação, onde a pessoa a cada 6 meses ela vai ganhando benefício, mas ele vai diminuindo o valor. Até que a pessoa possa, de fato, entrar no mercado de trabalho para não ser pega de surpresa. Eu não sabia disso. Essa parte eu não sabia também. Mas faz tempo que teve uma época que o INSS chamou muita gente. Eu lembro. Foi logo depois da reforma, não foi? Eu acredito que sim. E deu muito isso, a mensalidade de recuperação. Tu fica ali por um tempo, 6 meses, 100%, depois 75%, depois 50% e depois aí tu tá de alta. Isso é uma coisa boa, né? É uma coisa boa. Prepara a pessoa. Vai preparando, não pega de supetão, é bem isso. Agora eu não vi mais. Sim. Mas pensando assim, numa mensalidade de recuperação, que o INSS te chama e te conceda essa mensalidade, né? E a gente pensando num benefício que não chega a um salário mínimo, que já tá quase no final, não esquece, né, pessoal, que pós a reforma tem que complementar as contribuições que foram abaixo do salário mínimo. Muito utilizar como excedente. Cláudia, mais uma coisa. O atestado médico, ele tem que conter o CID da doença. Código Internacional da Doença. Tá, e tem que dizer que a pessoa está incapacitada para o trabalho. É importante constar isso. É importante constar, mas olha, os médicos muitas vezes não colocam. Eu tô perguntando, porque assim, e geralmente a gente vê Não, médico do posto, não coloca, né, não colocar. Eu fiz um paralelo agora para falar isso, porque quando eu faço interdições ou curatelas, eu peço pro cliente, geralmente, né, eu peço, olha, tem que vir o CID da doença e tem que dizer que a pessoa está incapaz para o trabalho. E
não sei, não. Às vezes, Como se não te quisessem se comprometer. Se comprometer. Exatamente, exatamente. Tem que constar ali, porque tem que constar o teu período de incapacidade. Exatamente. Tempo determinado, Sim. tanto tempo ou indeterminado. Tem que constar. Alguns vêm, outros não. Aí a gente faz prova com outros documentos e vamos ver o que vai ser. Sim. Tá. Então tá. Tem mais alguma coisa que tu queira colocar, Cláudio? Olha, a gente falou bastante, né, Falamos. dessa aposentadoria por invalidez. Tem N aposentadorias aí após a reforma. E eu quero, falando assim já um spoiler do próximo programa, que acho que, se eu não me engano, eu vou ser dia 6. Eu quero trazer aqui para vocês as alterações nas aposentadorias no ano de 2025. Já Importante. temos. No ano que vem vai ter alteração em algumas aposentadorias. Então, Importante. o meu próximo episódio eu quero trazer quais são as aposentadorias que serão alteradas, Sim. o que vai ser alterado. Alterações muda? boas pro segurado. Vai aumentar o tempo, vai aumentar os pontos, vai aumentar a idade, né? Cada ano aumenta. Eu não consigo entender essas coisas de ponto. Então isso daí tu vai ficar sabendo. Vou ficar sabendo tudo. Vai Não ficar vou sabendo perder. no meu programa dia 6. Isso, não é dia 6. Não Não é dia fala que 6. não é dia 6. Não, Não, na nossa- para. Não na nossa- confunde a nossa Na audiência. nossa lista tava dia 6, já mudou a lista, Dia então. 6 é sexta-feira, Ah, não, dia 6 nós vamos amiga. gravar, é dia 7. É dia 9. É dia 9. Tá, Dia então 6 tá. é sexta-feira. Aí, porque nós dia vamos 9. ter gravação de... já vamos falar pro pessoal. Vamos Vamos lá. falar, vamos Eu tava falar. com dia 6 na minha cabeça. Tá. É Fala porque lá. dia 6 nós vamos gravar episódios pra ficar, pra gente não parar, né, com as nossas transmissões no período ali do recesso entre Natal, Ano Novo, ali início de janeiro. Então acho que vão ser uns 3 episódios Cada um vai gravados. gravar né? um, porque nós 3 vamos... episódios gravados. Todo Mas mundo depois merece um recesso. retomamos com os ao vivo. Porque daí vai Exatamente. ter os programas a partir do dia 23, né? Isso. A gente vai ter uns Isso. 3 programas gravados. Gravados. Tipo isso que eu tava com dia 6. Mas tão importantes quanto os Sim. ao vivo. Ah, com Importante. certeza. E no próximo episódio nós temos novidades. Ai. Porque não cresceremos sozinhas, né? Temos pessoas que se juntam a nós. Com certeza. E aí a Nossa. gente conta no próximo episódio. Ai, deixa o pessoal curioso agora, hein? Ai, Fiquem meu curiosos. Deus. Segunda-feira estarão conosco às 14h30. E no Tá. próximo episódio, quem que vai falar? O que Sou vai eu. falar? Karen. próximo episódio estarei aqui falando a diferença da contratação pessoa jurídica e CLT. Então, tragam suas dúvidas. Se você é contratado pessoa jurídica, será que pode? Quais são as características para caracterizar um vínculo de emprego? Então, Aí ela vai falar sobre a pejotização. Essa tal de pejotização. Olha que legal. coisa boa. Bom assunto, Muito né? bom, muito bom. Muito bom, é Muito bom. verdade. Então tá. Esse foi mais um episódio, então, do nosso podcast. Esse é um conteúdo que não pode ficar parado, então compartilhe o nosso episódio, curta, ative o sininho, para não perder nenhum episódio, nenhum conteúdo, né? Até porque, né, olha, isso aqui só tem filé. E para ano que vem vai ter novidades. Então, você que tem acesso aí, que vai poder assistir gravado, que está podendo assistir gravado, aproveite. Aproveite. E não esqueça que fora o nosso YouTube, a gente tem o TikTok, que é verdade. o @advocast.delas. Então Isso. sigam lá, curtam também, compartilhem os vídeos, né, com quem vocês acham que merecem receber os nossos conteúdos. Deixem as suas dúvidas, Isso. que nós vamos responder. Também temos mudanças para o ano que vem, mas aí tudo é ano Tudo ano que vem. É. Gurias, estamos também no Spotify. Ah, Agora Esqueci do Spotify. Ó. tá lá. ai, meu Deus. Eu não gosto de treinar, todo mundo sabe, né? Então, o que eu faço pra deixar o meu treino mais feliz? Eu escuto o Advocast delas. Então, Olha aí. assim, ó, treinem nos escutando, né? É isso Porque aí. o conhecimento liberta. Passa de novo tua rede social, cara. É @caran.advocacia. Claudenis, então é @claudenis.silva. @RenataMotaADV. Isso aí, É gente. isso. Muito bom. Até semana que vem. Até semana Muito que vem. obrigada. Obrigada Valeu. pela audiência. Obrigada Isso quem aí. esteve ao vivo, obrigada quem Quem vai estar ao assistir. vivo. E falamos então semana que vem com a doutora Karen, né? Exatamente. Se tiverem perguntas, já coloquem ali no Ah, Instagram, no nosso YouTube, ou anotem as perguntas e venham para o episódio para tirá-las ao vivo. Porque o conhecimento Liberta! Um beijo, até!